Vamos lá, uma live surpresa. Deixa eu ver onde que muda o nome disso aqui. Uma live surpresa, galera, porque coisas aconteceram e eu preciso conversar com vocês. Então, vai chegando aí, envia aqui para algumas pessoas. Eu vou enviar aqui para 5 pessoas que estão fazendo o Sisu e que precisam aí de talvez ouvir essa reflexão. Vou enviar para elas aqui. E você envia para 5 pessoas aí também, que já já eu vou começar o assunto que tem a ver com Sisu e tem a ver com reflexões da vida de vocês aí, tá? Faz o seguinte, o que aconteceu? Depois eu vou deixar, eu acho que dá pra deixar salvo, depois eu vou deixar salvo aqui pra vocês e vou também, às vezes, jogar aqui nos stories. O que rolou? Eu recebi uma notícia inesperada de uma aluna aqui. Eu tava até lendo, que eu falei com vocês que eu vou me comprometer à leitura. E eu tava lendo e tinha deixado o celular um pouco de lado, tava fazendo minha leitura. Aí depois retomei o celular depois de meia horinha. Aí o que aconteceu? Eu recebi um áudio de uma aluna e a aluna falando que. E ela já estava fazendo mentoria comigo esse ano. Ela já estava com um plano de estudo para um curso X. E do nada ela entrou no Sisu, começou a refletir sobre a vida e resolveu ir para um outro curso que não tinha nada a ver com o primeiro curso que ela estava estudando agora comigo para fazer. E isso me deu muitos insights, me fez pensar muito, muito mesmo. E eu quero saber, eu quero até que vocês comentem aqui se vocês estão ansiosos, se vocês estão fazendo o Sisu, como é que tá aí a rotina de vocês nesses últimos dias, porque eu sei que tem muita gente ansiosa, tem gente falando aqui comigo, tem muita gente ansiosa, tem gente que não está conseguindo estudar. Inclusive, aconteceu isso no relato dessa minha aluna. Ela falou: olha, Hassan, eu entrei um pouco em crise assim existencial, eu não estava conseguindo estudar e eu sei que o curso que eu quero é um curso muito difícil, então eu precisaria de muita dedicação e é um curso de nota de corte muito alta e talvez eu não conseguiria, provavelmente eu não passaria esse ano. Então o Sisu, ele abre margem para tantas e tantas histórias como essa de pessoas que vão mudar o rumo da vida por conta de uma nota de corte ali que deu certo. Então, eu quero saber se vocês estão firmes na primeira opção de vocês no Sisu. Se vocês têm mais de uma opção, comenta aí. Eu sei que tem gente entrando aí, essa live foi surpresa, mas comentem aqui, a gente vai conversando. Porque eu também vou contar um pouco, resolvi contar um pouco aí do que aconteceu comigo no Sisu, na minha reta. E eu acho que é uma reta, minha reta de vida, né, que não foi tão reta assim, teve muitos altos e baixos. Só para vocês terem noção, vou contar uma coisa aqui. No início da pandemia, eu fiz uma live com um amigo que estava conversando com as pessoas conhecidas e batendo esse papo, né? Quando teve o lockdown, todo mundo em casa, começou todo mundo a trocar ideia, fazer live e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu falei nessa live, ele me chamou, me perguntou sobre a educação. Ele falou: cara, você já dá aula e como é que tá aí o que você está fazendo? Qual que é a sua perspectiva para depois da pandemia? O que você acha que vai mudar na educação de agora para a educação depois da pandemia? Aí eu simplesmente falei com ele assim, falei: cara, eu estou desanimado com a educação. Eu estou desanimado, eu estou até pensando em parar de trabalhar como professor. Na época, na verdade, no início de 2020 eu tinha parado de trabalhar como professor, eu não estava dando aulas mais. Eu tinha ido para um cargo público, que eu tinha passado num concurso da Secretaria de Saúde, não tem nada a ver com educação. E eu estava
assumi esse cargo e teve lockdown e tudo mais. Eu falei, cara, nem sei se eu volto. Só que aí veio a pandemia, comecei a fomentar aqui o Instagram, comecei a conhecer vários de vocês aí que já estão aí comigo nessa jornada desde 2020. E fui animando, fui vendo possibilidades de ensinar online, de ter esse contato, que apesar de aparentemente distante, a gente consegue se conectar, né? Eu já tive alunos e tenho alunos do Brasil todo, é muito massa. E assim, por que eu estou contando isso? Eu estou contando porque a nossa vida ela pode mudar de rumos inesperadamente. Então, quando você menos espera, hoje você tem um objetivo e amanhã você tem outro. Nada disso deve cancelar o seu planejamento. Você tem que ter um planejamento de vida, você tem que ter metas. Ah, daqui a tanto tempo eu quero fazer tal coisa, daqui a tanto tempo eu quero fazer outra coisa. Isso é muito importante, inclusive até para o seu SISU. Imagine, se todas as vezes que você passe em um curso no SISU que não é o seu, você resolve entrar. Você às vezes vai ficar frustrado. Mas aí voltando ao comunicado, a mensagem que eu recebi no início de uma aluna. Ela entrou no SISU, ela queria um curso A, que é mais concorrido, a nota dela não dava, ela já sabia disso, ela foi entrar só para mexer no SISU. E em meio a uma crise existencial, ela foi pensando, poxa, mas será que não tem uma outra opção que tem a ver comigo? Ela chegou, foi procurando, começou a pesquisar. O SISU foi mais longo do que nunca esse ano, né? Então, ela decidiu fazer um curso que não tinha nada a ver, a princípio, com a primeira área que ela queria. E foi pro segundo, para essa outra opção, já provavelmente vai passar na primeira chamada, porque a nota dela dá, vai para uma cidade que ela tinha desejo de morar. Então, a nossa vida muda assim, ó, num estalar de dedos. E sobre a questão de planejamento, às vezes vocês ficam muito seguros. Só para vocês terem noção, eu tenho alunos que já estão na faculdade e querem um outro curso. Isso é muito comum para quem quer medicina. Tá cursando nutrição e quer medicina, tá cursando enfermagem e quer medicina, tá cursando fisioterapia e quer medicina. Então entra, que já é uma carreira que talvez a pessoa entra até para conhecer como essa outra profissão na área da saúde e vai na esperança também de conseguir cortar matérias no futuro ou até se formar e depois pagar a faculdade para si. Então existem esses casos. Existe caso de alunos que querem, sei lá, por exemplo, engenharia, igual quando eu entrei na UF. Eu entrei na UF em matemática computacional. Só que eu queria fazer engenharia. Então eu não queria fazer matemática. Eu entrei na matemática porque um professor meu do ensino médio ele falou: Olha, Hassan, como você quer um curso muito concorrido na graduação, você precisa de ter matemática, física e química muito forte. E aqui na cidade, né, não sei das suas condições para ir para uma outra cidade, fazer um cursinho de imersão, né, de ficar lá 24 horas naquele mundo para o curso que você quer, porque eu estava almejando o ITA na época. Ele falou: pega um curso de exatas na federal aqui da cidade e vai aprendendo o máximo possível para você fazer a prova novamente com mais força. E seguir. Foi isso que eu fiz, segui o conselho dele, entrei em matemática computacional. Na verdade, eu tinha pensado em fazer física, acabei indo para matemática. E lá comecei a gostar do curso e tudo mais, fui me desenvolvendo. Aí me descobri professor nesse curso de matemática computacional. Foi lá dentro, eu dei 2 anos de monitoria e foi muito legal esse tempo de monitoria lá. De lá eu já abri, né, um leque de opções para ir para cursinhos, para ir para outras áreas de ensino que não eram só dentro da faculdade. Então foi muito interessante. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte: se planejem, mas não sejam inflexíveis e também não tenham medo de errar nas escolhas de vocês. Calculem bem, busquem conselhos de pessoas mais experientes, mas arrisquem. Arrisquem. Por quê?
Vocês não gostam de ouvir isso, mas eu vou falar. Vocês são muito jovens ainda. Eu vou fazer 30 anos esse ano. E olho pra trás, cara, 10 anos atrás. Muitos de vocês têm essa idade, 19, 20 anos. Aí são 10 anos mais novos do que eu. Até mais, um pouco menos. Só que, poxa, eu aprendi, graças a Deus, andando com pessoas mais experientes do que eu. E eu tinha um amigo que ele falava, Hassan, olha, nessa época eu devia estar com uns 23, por aí, 24. Ele falava, cara, até os 30 você pode errar. É a hora de você tentar tudo. Tenta tudo que você puder. Tanto que na minha história vocês talvez não saibam, mas eu já trabalhei, já vendi diversas coisas. Já vendi roupa, já vendi livros. Eu tive essa parte do empreendedorismo, mas as aulas sempre estiveram comigo. Eu sempre tive pelo menos umas duas atividades que eu fazia. Então eu tentei bastante coisa, aprendi muito com os meus erros. E essa jornada dos 20 anos, assim, vai ensinar muito para vocês, tá? É claro que algumas profissões, se vocês querem se pós-graduar nelas, chegarem a outros patamares, elas não vão exigir só o tempo de graduação. Você tem que fazer um cálculo que consuma aí tudo, tanto a graduação como as pós-graduações para você ver. Por exemplo, hoje, eu com 29 anos, se eu quiser fazer alguma faculdade, alguns cursos eu acho que já não são mais para mim, porque eu não vou conseguir construir uma carreira. Não que eu queira sair da matemática, fiquem tranquilos, vou continuar ensinando vocês, mas não que eu queira, mas se eu resolver agora, 29 anos, vou trocar de carreira, o que eu faço? Eu já vou cortar algumas pelo tempo, porque para ser bem sucedido em algumas carreiras a gente precisa de mais tempo. Então, gente, até os 25, fiquem tranquilos que vocês podem arriscar muitas coisas. É o que eu falei com ela. Eu acho que ela tá com 18 anos, 19. Falei com ela, você ainda está muito jovem. E mesmo que você conclua essa faculdade, vamos supor que são 4 anos aí, você vai terminar ela com 22 anos. Então você vai estar muito jovem ainda, tanto para iniciar a carreira nessa graduação que você escolheu mudar, como para perseguir novamente o seu sonho antigo, só que agora, né, pós 4 anos, mais madura, com os pés no chão, consciente de que nada é imediato e que as coisas boas, eu acredito que as coisas boas da vida, elas demandam tempo. Nada que é muito bom e que a gente vai levar realmente para a vida foi algo que a gente conseguiu assim, ó, rapidinho. Então, as coisas boas que a gente vai conseguir na vida, elas foram fruto de muito trabalho, muito trabalho. E é esse conselho que eu quero deixar para vocês. Uma live meio atípica, que eu falo bastante sobre matemática. Não sei se vocês vão gostar desse. Fala aí, Fernando. Salve, Fernando. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo mais reflexivo, mais guia aí pra vida. Mas é isso. Valeu, Laís. É isso. Qualquer coisa a gente tá aí no bate-papo, no direct, pra gente trocar ideia, a gente vai conversando. E eu vou ver se eu consigo salvar essa live aqui. Eu até jogo nos stories pra vocês reverem e a gente vai conversando, tá bom? Aproveita esses últimos dias aí de Sisu para vocês fazerem esse tipo de reflexão. Se vocês querem realmente esse curso, se vocês estão abertos para uma outra oportunidade. E não deixem as oportunidades fugirem. Sejam prontos. Sempre que vocês estiverem preparados, elas vão surgir e vocês vão conseguir agarrar. Porque se você não estiver preparado, você não consegue agarrar. Foi até o que eu falei lá na conversa com meu amigo no início aqui da live. Eu falei com vocês que eu tinha abandonado o ensino em 2020. Antes da pandemia eu tinha resolvido que eu não ia ensinar. E veio a pandemia e apareceu a oportunidade de eu ensinar online. Olha a oportunidade. Só que eu já estava pronto para ensinar. Eu já sabia matemática, eu já sabia ensinar. Então, veio a oportunidade, o meu preparo, as duas coisas uniram. Estamos aqui ensinando vocês aí de diversas partes aí do Brasil que eu não conheceria se não fosse online. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço aí.